Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma das nossas aulas aqui da nossa residência. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é o método Calgary-Cambridge da consulta, certo? Esse método, conforme a gente já veio adiantando, faz parte, né, de uma complementação de outras aulas que a gente já veio tratando sobre o tema de habilidades de comunicação. Então, primeiro nós falamos sobre os ruídos na comunicação médico-paciente, ou médico-pessoa, depois entrou o método clínico centrado na pessoa, e agora nós vamos começar a falar sobre o método Calgary-Cambridge, certo? E a sua interface com as habilidades de comunicação. Por que é importante esse método? Conforme a gente viu, então existem problemas, muitas vezes, ruídos na comunicação entre os médicos e os seus pacientes, e existem propostas de soluções, certo? O método clínico centrado na pessoa, método, né, apresentado pelo Joseph Levenstein e depois muito bem compilado pela Moira Stewart, pelos colegas no livro, que leva o mesmo nome, né? Ele nos mostra maneiras da gente abordar o nosso paciente, de tratá-lo, mas o método Calgary-Cambridge ele é muito interessante porque ele sistematiza uma forma de uma consulta e isso nos propicia mais oportunidades de treinamento, certo? Uma maneira mais sistematizada da gente treinar, ensinar e aprender isso, então, nos ambientes acadêmicos. Então, é muito interessante a gente utilizar isso aqui dentro da nossa residência e também nos cursos de graduação. Então, vamos lá. Por que é importante ter uma estrutura para uma entrevista médica, né? Então, no linguajar, né, do exterior, na literatura internacional, a gente não vê o termo consulta médica, a gente vê entrevista médica. E por que é importante a gente ter uma estrutura para essa entrevista médica? Então, para a gente possibilitar uma comunicação sistemática e produtiva, para evitar que a nossa conversa, a nossa consulta, vire uma conversa de boteco, e a gente não fique conversando sobre assuntos que não são pertinentes, que não vão levar a nada e que não vão resolver o problema do nosso paciente. Então, né, prevenir o desenvolvimento de uma consulta sem rumo e a omissão de etapas importantes. E aí, por fim, né, como eu já vinha adiantando, prover um arcabouço conceitual que possibilite o uso coerente das habilidades de comunicação. Então, existe um conceito, um arcabouço, uma forma, uma formatação, uma espinha dorsal que nos permite, então, utilizar de uma maneira mais racional as nossas habilidades de comunicação. Então, tem vários estudos, ainda que isso normalmente não é parte do nosso interesse enquanto médicos, sobre o ensino e avaliação da comunicação médico-paciente. E aí o que acontece? Existem comportamentos e habilidades dos médicos, dos profissionais de saúde, e esses comportamentos na consulta vão levar a desfechos, resultados. E aí a gente analisa esses desfechos, né? As pessoas que publicam sobre o tema analisam esses desfechos e criam, né, artigos científicos, livros que nos servem como uma base de evidências. E com isso se pode mudar os nossos comportamentos, as nossas habilidades, a gente avaliar como são esses desfechos, e aí a gente tem uma nova base de evidências e a gente ir sempre evoluindo essas nossas habilidades de comunicação. Então, o que acontece? Apesar de que para muitas pessoas esse tema possa parecer ser um tema novo, isso já é estudado há bastante tempo. Existem várias estruturas para o ensino da comunicação profissional-paciente, certo? Então, assim, Pendleton, tá? Tem uma literatura, né, do Pendleton e dos colegas de 1984, para vocês verem como isso já é estudado há algum tempo. Tem o livro do Neighbor também, tem o modelo das 3 funções de Cohen-Cole de 1991, tem esse modelo aí de Van Til e Van Dalen de 1995, que eu não ouso falar o nome, certo? De como que eles tratam, mas é um modelo holandês. Tem o método clínico centrado na pessoa, o método clínico centrado no paciente, né, proposto, né, através do livro da Moira Stewart de 1995. Tem o SAG Framework, tem o consenso de Kalamazoo, tem o modelo do Macy Initiative, né, de comunicação em saúde, e tem também o guia de observação de entrevista de Calgary-Cambridge de 2005, que é o que nós vamos estar utilizando, mas só para vocês verem que existem outras bibliografias a respeito e várias pessoas já estudaram, vários autores já estudaram o tema ao longo do tempo.
Então vamos lá, vamos apresentar para vocês como que é a estrutura Calgary-Cambridge da entrevista médica, certo? Então olha só, tem toda essa estrutura aí, todo esse desenho para a gente poder estar seguindo, tá? Então, nós vamos ver que existe uma estrutura que ela é dividida em partes, e por isso que nos facilita o ensino e a aprendizagem, esse modelo. Então tem uma parte que se chama abertura da consulta, uma parte que se chama exploração dos problemas, e aí depois a gente dá um espaço para o exame físico, tá? A parte do exame físico não é do nosso interesse específico aqui, porque isso seria uma disciplina à parte, certo? Lá na semiologia, quando a gente aprende a fazer o exame físico, então isso é muito bem estudado lá, certo? Aqui o nosso enfoque são realmente as habilidades de comunicação. Então depois tem uma outra parte que se segue após o exame físico, que é a explicação e o planejamento. E por fim existe uma parte de fechamento da consulta, certo? Enquanto a gente vai seguindo esse roteiro de abertura, exploração, explicação e planejamento e fechamento, durante toda a nossa consulta a gente vai tendo que prestar atenção ainda em mais duas coisas. Uma é estruturar a nossa entrevista, certo? Fazer com que o fluxo e a direção da entrevista sigam um modelo racional estruturado. E ao mesmo tempo a gente vai tentar construir o nosso relacionamento com os nossos pacientes, certo? Desenvolvendo então um rapport e tentando envolver o paciente nesse processo, tá? Quando a gente fala em envolver, né, é engraçado como a linguagem às vezes tem dessas coisas, para não gerar ambiguidade. Envolver aqui não é seduzir o paciente, obviamente, envolver ele na nossa conversa, mas sim envolver o paciente no processo decisório, envolver o paciente nas decisões que têm que ser tomadas ao longo da consulta, certo? Então, nós vamos estar vendo cada um desses itens agora de uma maneira mais pormenorizada, tá? Então, vamos ver agora, então, vamos começar pelo começo, certo? Então, vamos começar pela abertura da estrutura Calgary-Cambridge da consulta, certo? Então, como nós vimos, primeira etapa, abertura, tá? Então, vamos lá, só relembrando um pouquinho daquilo que a gente já viu na nossa apresentação sobre os ruídos na comunicação médico do paciente, nos ruídos entre a comunicação de médicos e pacientes, certo? Então vamos lá. 54% dos problemas dos pacientes não são identificados durante as consultas. Em 50% das consultas, os médicos e os pacientes não concordam sobre a natureza do problema principal. Médicos interrompem seus pacientes nos primeiros 18 segundos de sua narrativa. Lembrando que isso são dados que envolvem homens e mulheres. Os homens somente têm o hábito ainda de interromper mais cedo. E as consultas se tornam disfuncionais quando não há identificação correta do problema do paciente. Logicamente, se a gente não consegue estabelecer um diagnóstico, a gente não vai conseguir estabelecer uma melhor conduta. E o que acontece nos primeiros minutos das nossas consultas, certo? Então, logo quando a gente abre a porta e recepciona o paciente, a gente vai ter as nossas primeiras impressões, aquilo que a gente vai chamar de impressão inicial, né? A gente olha para o paciente, bate o olho nele, a gente já tem uma impressão sobre ele. Muitas vezes também influenciada por nossas relações contratransferenciais. A gente olha aquele paciente, nos aviva, né, nos rememora alguma experiência passada nossa, e a gente traz à tona alguma sensação, algum sentimento, algum pensamento. Mas, de fato, a gente consegue ver se as vestes do paciente estão inadequadas, se a face dele é de sofrimento, se tem alguma outra situação que nos aponta para algum problema, se ele entra com uma posição antálgica, se a marcha dele está alterada, certo? Então, essa impressão inicial é importante. É aí nos primeiros minutos também que a gente começa a estabelecer um rapport. O que é o rapport, né? Um relacionamento mesmo, que a gente começa a tipo, quebrar o gelo e a começar a se dar bem com esse paciente, digamos assim. A gente pode identificar também os problemas que o paciente apresenta nesses primeiros minutos. Na verdade, se a nossa consulta for efetiva, a gente vai identificar os problemas que o paciente apresenta nesses primeiros minutos. E a partir desses primeiros minutos também a gente planeja o curso da entrevista, o restante da entrevista, como ela vai andar dali para frente. Então, quais são os objetivos da abertura da consulta? Primeiro, estabelecer um rapport inicial, desenvolver uma percepção do estado emocional do paciente, identificar todos os problemas que o paciente abordar. Muito importante, não é resolver, não é trabalhar todos os problemas, mas vamos identificar todos os problemas que o paciente deseja abordar e estabelecer junto com o paciente uma agenda para consulta. Junto com ele, a gente vai decidir quais são os próximos passos a seguir, ok?
Então, existem algumas tarefas, né? Que é, primeiro, a preparação. Importante a gente, antes da consulta, a gente se preparar para ela, né? Resolver o nosso próprio problema emocional. Às vezes a gente está preocupado com alguma situação, está aflito com alguma coisa em casa, então dá um telefonema rápido. Às vezes a gente está precisando ir no banheiro, vai lá, faz aquele xixi esperto antes de começar a consulta. Estabelecer o rapport, né? Estabelecer um vínculo, né? Uma conversação, uma troca necessária, identificar as razões da consulta, então, e negociar a agenda. Vamos lá. Então, na preparação, né? Então, a gente primeiro atender nossas necessidades pessoais, como eu falei, ir no banheiro, dar um telefonema se necessário, se desligar da última consulta. Às vezes tem consultas que nos trazem muita demanda emocional, a gente fica um pouco mexido, situações de depressão, situações de estresse, um paciente que nos exige mais. Então, a gente desligar da última consulta e tentar concentrar o foco da atenção na consulta que ainda vai acontecer, né? E aí, concluir todas as atividades preparatórias antes de cumprimentar o paciente. Dá uma olhadinha no prontuário dele, ver o que a gente tem de dados, ver o que a gente tem de histórico, né? Então, dá uma olhada se já tem alguma anotação de qual é o motivo que traz o paciente à consulta. Então, se é uma consulta de retorno de hipertensão, se é uma consulta de demanda espontânea, certo? E aí a gente recebe o paciente, né? Recebe essa pessoa no nosso consultório. Primeiramente, cumprimentar o paciente. Vamos lá, isso parece o óbvio, o ululante, mas tem muitos pacientes que valorizam demais essa primeira parte do cumprimento, certo? Então, é uma forma de trazer pessoalidade para a consulta, né? Não coisificar o nosso paciente, transformar, né? Entender que ele é uma pessoa. Então, cumprimentá-lo, se apresentar ao paciente, ele conhecer o nosso nome, obter o nome do paciente, obviamente, também, não é o próximo, não é o ficha 2, não é o ficha 12, não é o paciente do leito 5, entendeu? Então, obter o nome do paciente e demonstrar interesse e respeito, certo? Fidedignos, demonstrar preocupação com o paciente. Então, nessa tarefa de identificar as razões da consulta, que é a tarefa que vai vir a seguir, o que acontece? Quase 100% dos pacientes ele já vem com uma agenda pré-formada. O paciente, quando chega na consulta com a gente, a imensa maioria deles, a quase totalidade dos pacientes, eles já têm uma agenda do que eles querem falar. 50% desses pacientes já tinham perguntas específicas que eles gostariam de fazer. 60% já tinham suas próprias interpretações sobre os seus problemas. Nossa, eu estou com essa dor de cabeça aqui, eu estou com 45 anos, com 45 anos, papai teve um AVC. A pessoa já acha que aquela dor de cabeça que ela está tendo é porque ela está AVCzando. 40% tinham preocupações específicas sobre os seus problemas. Isso é grave? Vai durar quanto tempo? E se eu não fizer nada, certo? Então, eles já têm algumas preocupações específicas. Se eu não fizer nada, eu vou curar? É uma doença autolimitada? Eu tenho que vir buscar um médico? Isso dá para tratar com medicamento? É cirúrgico, certo? Então, dentro da tarefa de identificar as razões da consulta, existem 3 etapas que são muito importantes. Existe a questão da pergunta de abertura, existe a escuta que a gente vai fazer e existe o screening, que também é chamado de varredura, certo? E a pergunta de abertura ela é muito importante. A pergunta de abertura ela tem que ser uma pergunta aberta, certo? Por quê? No início, o paciente ele tem que ter um certo tempo para falar as coisas que ele quer, com o grau de subjetividade ou objetividade que ele quiser, certo? Então, é aqui que a gente dá um pouco mais de espaço para ele falar e para ele descrever o que ele está sentindo ou o problema que ele tem com as suas próprias palavras. Então, como vai você? O que posso fazer por você? Em que posso lhe ajudar? Essa é a minha pergunta preferida, tá? Eu gosto muito de falar isso aí. O que será que eu posso fazer para te ajudar hoje, né? Depois uma outra pergunta aberta, o que lhe traz aqui hoje? Então tem uma piadinha que o pessoal fala, o que me trouxe foi o ônibus, o que me trouxe foi o carro, foi o Uber, certo? Então, eu não gosto muito dessa, até por causa dessa piadinha. Como estão as coisas, tá? Então a pergunta de abertura é uma pergunta aberta, certo? Para depois nós irmos para perguntas mais fechadas, direcionando mais para os diagnósticos que a gente vai tentar fazer, tá? E aí, depois da parte da pergunta, obviamente tem a resposta que o paciente nos traz, e aí depois disso a gente vai para a fase do screening, uma varredura. O que é isso? É um esforço deliberado para a gente tentar descobrir todos os problemas do paciente
antes de começar a exploração ativa de um desses problemas, de um ou de mais de um desses problemas, certo? E aí envolve checar repetidamente com perguntas abertas a existência de outras preocupações ou problemas que o paciente queira discutir. Então, assim, e aí, o que te trouxe aqui hoje? Nossa, doutor, eu tô com uma dor de cabeça que é igualzinha a dor de cabeça que meu pai teve quando ele teve um AVC. Certo? E o que mais? Ah, doutor, eu também tô preocupado com um negócio aqui que apareceu na minha unha, eu tô achando que é fungo. Ah, legal. E o que mais? Tem mais alguma outra coisa? Ah, sim, doutor, eu também tô querendo renovar minhas receitas de antihipertensivo. Mais alguma coisa? Aí vai chegar um determinado momento em que vai se esgotar, tá? Então, às vezes, o paciente tem uma longa lista de problemas que ele quer trazer. Às vezes o paciente ele tem um ou dois problemas, certo? Às vezes ele tem 3, 4 problemas. Mas o importante é que a gente possa dar espaço para ele falar quais são os problemas que trazem ele ali hoje, certo? Ele vai mencionar quais são os problemas. Agora, muito importante a gente saber que a gente não precisa e nem deve trabalhar todos esses problemas nesse primeiro momento, tá? Então, perguntas de screening. E o que mais? Mais alguma coisa? Algum outro problema? Então, a abordagem da abertura da consulta em 4 passos é a seguinte: pergunta de abertura, escuta atenta para o que o paciente vai nos falar, o screening ou varredura e a confirmação, tá? E aí, a partir disso, a gente vai estabelecer uma agenda. Então, o paciente que trouxe mais de uma queixa ali. Bem, nós vamos começar com o problema da diarreia e da febre. Depois a gente vai discutir os problemas que você vem tendo com os remédios da pressão. Ok? Então, vamos ver primeiro o problema da inchação nas pernas. Em seguida, a gente discute o problema da insônia. Tá bem assim? Quando o paciente traz muitos problemas, né? Então, a gente viu que no primeiro e no segundo exemplo, ele traz alguns problemas. Mas quando o paciente traz muitos, a gente pode falar da seguinte maneira: parece que nós temos uma longa lista de problemas, hein? Que tal se a gente se concentrar hoje nesse problema e a gente vê esses aqui num segundo momento? Tudo bem? A gente pede alguns exames, quem sabe no retorno da consulta a gente trabalha esses outros, certo? Então a gente tenta estabelecer, pactuar uma agenda. Eventualmente o paciente vai concordar de primeira com aquilo que a gente está propondo, eventualmente não, mas aí ele pode também negociar, falar, poxa, doutor, eu queria ver isso aqui hoje, eu acho que isso aqui é que está me atrapalhando mais, isso aqui de repente a gente deixa para depois, tá? Vocês vão notar que tem pacientes que realmente vão trazer várias queixas e as várias queixas precisam ser abordadas nesse primeiro momento. Existem alguns que querem queixar só por queixar alguma coisa e que ele quer ser ouvido por aquilo, mas não necessariamente aquilo precisa ser trabalhado nesse primeiro momento, tá? Então, algumas das habilidades que a gente precisa ter, certo? Então, a postura corporal, tá? Então, estudos apontam que a gente tem que ficar levemente fletido para frente e observando o paciente, ter um contato visual, certo? De vez em quando, de quando em vez, olhar para os olhos do paciente, mas não ficar encarando ele o tempo todo, porque se ficar encarando, vai dar a impressão de que a gente está estudando ele, tentando entrar na mente da pessoa, e aí isso vai deixar a pessoa desconfortável. Se ele tiver algum transtorno mental, então pior, né? Então, a nossa postura corporal é levemente inclinada para frente. Isso aí, os estudiosos disso apontam que isso demonstra interesse da nossa parte, certo? E a mesma coisa o contato visual, a gente olhar um pouco e desviar um pouco do olhar, certo? E aí também existem os encorajadores mínimos, tá? Que são algumas palavrinhas que a gente vai poder utilizar para poder ajudar o paciente a se expressar um pouco mais, certo? E também nessa abertura da consulta é o momento para as perguntas mais abertas, tá? Então vamos lá. Agora que a gente terminou essa parte da abertura da consulta, nós vamos para a segunda parte, que é a exploração dos problemas, tá? Então vamos lá, de novo mostrando aí como que é o nosso desenho. Então passamos da abertura, agora vamos para a exploração dos problemas, certo? E lembrando, a todo momento, é momento de construir relacionamento e estruturar a nossa entrevista, tá? Então vamos lá. Aqui na parte da exploração de problemas, tá? Quais são os problemas que podem acontecer aqui? Então, um estudo já de bastante tempo, mais de 40 anos, tá? Feito pelo Barney Long. Um estudo com 2.000 consultas na atenção primária à saúde, com um estilo centrado no médico, certo? O que acontecia? Os médicos usavam abordagens fechadas que não encorajavam os pacientes a expressar suas preocupações,
certo? Então, na maior parte das consultas, os médicos se utilizavam disso, e aí os pacientes não tinham espaço para expressar suas preocupações, certo? E um estudo já de 20 anos após mostrou que 50%, menos de 50% dos médicos, menos da metade dos médicos eram capazes de identificar as principais preocupações dos seus pacientes, tá? Então, na parte de exploração dos problemas, quais são as habilidades que a gente tem que ter? Habilidades de escuta atenta, escutar bem os nossos pacientes. Aqui vai ser necessário o uso equilibrado de perguntas abertas e fechadas, então a gente começa com perguntas mais abertas, depois vai evoluindo para perguntas mais fechadas, certo? A gente vai se utilizar do parafraseamento, tá? E também da reflexão de sentimentos. Eu vou estar mostrando melhor o que é isso, com exemplos, tá? E a gente vai também se utilizar de uma outra habilidade de comunicação, que é a sumarização. E, por fim, também vamos estar utilizando do signposting, ou sinalização, tá? Vocês vão ver qual é a importância de cada uma dessas habilidades. Então, vamos lá. Na parte da exploração dos problemas, a gente vai passando das perguntas mais abertas para as perguntas mais fechadas. Então, a gente pode perguntar lá, a princípio, né? O que te traz aqui hoje? Eu tô com uma dor de cabeça, doutor. Essa dor de cabeça começou quando meu pai adoeceu, ele começou a dar indícios de que ele estava ficando meio confuso, aí ele recebeu o diagnóstico de Alzheimer, desde então eu tenho dor de cabeça todo dia, no fim da tarde. Aí você ouviu ele bastante, teve uma escuta atenta, e aí a partir disso você pode começar a fazer perguntas do tipo, ok, e essa dor? É em aperto? É em pontada? Certo? Tem algum pródromo antes de ela aparecer, certo? Então, saber transitar das perguntas abertas para as perguntas fechadas, dar um espaço para o nosso paciente falar sobre os sentimentos dele, mas depois a gente ir saindo um pouco da agenda do paciente, como a gente viu no método clínico central na pessoa, e ir nos direcionando para a agenda do médico. Então, tá aí, né? Os conteúdos a serem explorados. Quando a gente olha isso, parece ser bastante complexo, mas durante a nossa consulta isso é um processo dinâmico, né? Então existe a perspectiva biomédica, a perspectiva da doença, que é o que a gente quer saber para poder tratar o paciente. Então a sequência de eventos, como começou, como que evoluiu, a análise dos sintomas, fazer uma revisão dos sistemas depois. Mas existe também a perspectiva do paciente, o que o paciente está preocupado, né? Então, são as ideias e crenças que ele tem sobre o que ele está sentindo, as preocupações que ele tem, as expectativas que ele tem, os impactos na vida dele, os sentimentos que ele traz à tona quando ele fala sobre esses problemas, certo? Então, quando a gente fala da doença que o paciente está tendo, aquele sofrimento que ele tem, sob a perspectiva do interesse nosso, do que a gente quer descobrir, perspectiva biomédica, a gente chama isso de doença, certo? E quando a gente analisa esse mesmo problema, esse mesmo motivo que trouxe o paciente à consulta, sob a perspectiva dele, a gente chama isso de enfermidade, ok? E aí, no meio disso aí, no meio da perspectiva médica, ou da agenda médica, a perspectiva biomédica, a agenda do médico, e a perspectiva do paciente, também chamada agenda do paciente, tem muita informação contextual no meio ali. Então, tem a história médica pessoal desse paciente, tem a história familiar dele, e tem toda essa história pessoal e social onde ele está inserido que influencia nesse processo saúde e doença. Então, nada disso deve ser alijado, deve ser negado, deve ser deixado de lado. A gente tem que explorar tudo isso durante a nossa consulta. Então, do ponto de vista da perspectiva do paciente, quem é esse paciente, né? Qual é a sua vida, seus interesses, seu trabalho, seus relacionamentos, né? Com quem ele mora, onde ele vive, tem família, não tem, certo? O que esse paciente espera do médico? Então, esses pacientes têm expectativas com relação às consultas, né? Então, eles falam, às vezes, abertamente, eu gostaria de fazer tal exame, eu estou preocupado com tal coisa. Muitas vezes eles falam isso abertamente, mas às vezes a gente vai ter que ter a sensibilidade de dar um espaço para ele falar, perguntar, para ele poder expor o que ele está esperando da gente, certo? E como que esse paciente experiencia a sua doença, né? Como a doença lhe afetou funcionalmente? Eu costumo brincar que uma coisa é pedreiro ficar afônico, não conseguir falar. Na sua profissão, ele não exerce tanto a necessidade de falar, ele trabalha com as mãos, com os braços, certo? Agora, se for um cantor de ópera que fica afônico, então ele está enrolado, né? Então, a doença, a mesma doença vai afetar funcionalmente diferentes pessoas de maneiras diferentes, né?
E aí, quais são as ideias do paciente sobre a doença? Não basta ter a doença, tem tudo aquilo que ele imagina que pode ser. Então, uma simples dor de cabeça, que pode ser uma cefaleia tensional, pode representar para um paciente ter um aneurisma, ter uma doença grave, ter um tumor intracraniano, certo? Então, é importante a gente ter qual é a percepção do paciente sobre a sua doença e qual a causa da doença, tá? Então, e quais são, então, os sentimentos principais do paciente sobre a sua doença? Ele tem medo de ficar incapaz? Ele tem algum sentimento de remorso por comportamento passado? Então, a gente vê que as doenças sexualmente transmissíveis têm muito esse componente, né? De a pessoa sentir um remorso, achar que pode estar sofrendo algum castigo divino, alguma coisa do tipo, né? Então, ele tem medo de algum estigma, né? Então, o HIV/AIDS tem isso, do medo do estigma. Doenças de pele, muitas vezes, né? Então, psoríase, doenças que são muito evidentes no rosto da pessoa, vitiligo, então muitas vezes são doenças estigmatizantes para os nossos pacientes, né? Certo? Então, nós vimos a abertura da consulta e vimos a parte da exploração e do planejamento, certo? Perdão, nós vimos a parte da abertura e vimos a parte da exploração dos problemas, certo? Então, vale a pena a gente pincelar algumas coisas aqui, tá? Então, entre a exploração dos problemas que a gente terminou e está indo agora para a explicação e planejamento, vai ter o exame físico, certo? E aí, eu falei para vocês ali anteriormente sobre uma habilidade que a gente chama de signposting ou sinalização, certo? É muito importante a gente estar apresentando para o nosso paciente, certo? O que vai acontecer adiante na nossa consulta, certo? Então, lá na abertura, chega um determinado momento em que a gente sinaliza para o paciente que a gente vai para a exploração dos problemas. Então, quando a gente fala lá, a gente combina, pactua a agenda com o paciente, a gente está sinalizando para ele que a gente vai para uma segunda fase. Então, hoje vamos tratar sobre a diarreia e os vômitos, certo? E aí, num segundo momento, hoje nós vamos falar sobre a diarreia e os vômitos por primeiro, e num segundo momento eu vou ver a renovação da sua receita dos antihipertensivos. Tá bom? Beleza. Então, ok, eu vou começar agora a conversar sobre a diarreia e os vômitos. Aí ele entendeu que parou essa primeira parte onde ele estava falando todos os problemas que ele tem, e a gente vai começar a explorar esses problemas, certo? Num dado momento, depois que a gente explorou os problemas, entendeu, certo? Muito bem a história natural daquela doença, certo? Definiu, gerou as nossas hipóteses diagnósticas a priori, antes do exame físico, a gente vai para a parte do exame físico. E é importante a gente explicar para o paciente que a gente vai examiná-lo. Então, a gente pode chegar num dado momento e falar, ó, eu já fiz todas as perguntas que eu gostaria a esse respeito. Se o senhor me autorizar agora, eu vou te examinar, tá bom? Então, ele aí vai ficar claro para ele que vai ser feito o exame físico, e isso vai diminuir a ansiedade dele com relação àquilo, certo? Se a gente for sair examinando o paciente, é muito provável que ele fique acuado. Eu tenho um relato pessoal muito interessante sobre isso, pelo menos é interessante na minha perspectiva. Eu, certa vez, fui consultar com um otorrino, porque eu tenho desvio de septo. Talvez isso seja evidente para vocês que me veem, né? Para mim, durante muito tempo não foi, mas depois que eu passei a perceber, eu não deixei mais de ver, certo? Mas o que acontece? Por conta disso, eu ronco, e a minha esposa que pediu para eu consultar com um otorrino, né? Nada mais natural. E aí o que aconteceu? A minha preocupação é se, eventualmente, esse meu desvio de septo mereceria fazer alguma cirurgia, certo? Então eu estava lá consultando com o otorrinolaringologista e ele estava fazendo uma série de perguntas para mim. Quando eu vi que ele pegou uma pinça, e enquanto fazia as perguntas para mim, ele foi enrolando o algodão na ponta dessa pinça. Foi enrolando, enrolando, enrolando. E aí eu vi que ele estava fazendo essa pergunta comigo e enrolando aquele algodão na pinça. Eu achei meio estranho, mas enfim. Num dado momento, ele pegou aquela pinça dele e de súbito enfiou dentro da minha narina. Eu tomei um susto enorme, assim, né? E do tipo, cara, esse é um erro de falta de sinalização, entendeu? Então eu gosto de usar esse exemplo porque se ele tivesse dito para mim, vou examinar sua narina agora, tudo bem? Eu não tomaria esse susto, entendeu? Então tem pessoas que dizem para mim assim,
Cara, você está reclamando do quê? Pelo menos foi o otorrino, poderia ter sido procto, né? Ia ter sido bem pior, poderia ter sido uro. Mas enfim, ok, eu utilizei só esse exemplo, tá? Para nos mostrar como é importante a sinalização para o nosso paciente ter um certo grau de previsibilidade e se assustar menos com o que nós vamos estar fazendo a seguir na consulta, tá? Então, da exploração dos problemas, a gente vai passar para a próxima fase, que é a fase do exame físico. Então, nós fizemos o exame físico, e aí a gente pede para o paciente voltar a sentar, né, na cadeirinha ali, e a gente vai sentar novamente, e aí vem a parte da explicação e planejamento. É uma parte, muitas vezes, muito aguardada para os pacientes, que é onde a gente vai dar uma notícia para ele do que a gente viu a partir do exame físico, tá? Juntamente com o exame físico também vem aquela parte da gente olhar os resultados de exames, certo? E normalmente é essa parte que causa uma certa ansiedade aos pacientes, que eles querem saber o que está acontecendo com eles, e eles acreditam que a partir do exame físico e do resultado dos exames a gente vai poder dar mais subsídio para eles, mais informações para eles, certo? Então, quais são os problemas nessa parte, certo? Em que a gente passa essas informações para o nosso paciente? Então, internistas, né, clínicos gerais, dedicam um pouco mais de 1 minuto para prover informações durante consultas de 20 minutos de duração. Então, o cara tem uma consulta de 20 minutos, ele usa um pouquinho mais do que 1 minuto para dar explicações. Então, os pacientes acabam saindo com dúvidas, não saem satisfeitos da consulta. A maioria dos pacientes não obtém informação básica sobre diagnóstico, prognóstico, causa ou tratamento da sua condição nas consultas. Grave, né? Se a gente for para pensar. E aí, esse dado eu já tinha falado também, esse último dado, aqui na nossa apresentação sobre os ruídos na comunicação médico-paciente, que a não aderência, tá, é de 20% a 30% para prescrições para doenças agudas, 30% a 40% a prescrições para prevenção e 50% a 72% a medicações de longo prazo e dietas, tá? Então, quando é um quadro agudo, tipo uma pneumonia, de 20% a 30% não aderem. Quando é remédio para hipertensão, remédio para diabetes, 30% a 40% não aderem. Quando é dieta, atividade física, até 72% não aderem, tá? Bom, e quais são os objetivos, então, nessa parte da consulta? Prover o tipo e a quantidade de informação adequados para cada paciente, né? A gente vai ter que ter esse feeling se o paciente quer saber um pouco mais, se o paciente quer saber um pouquinho menos. Envolver o paciente no nível que ele deseja, né? Então, é exatamente isso. Se ele quer saber mais, se ele quer saber menos, o quanto informação, o quanto que ele consegue captar a informação, né? Então, existem pacientes com um nível cognitivo maior, outros com nível cognitivo menor, maior nível de escolaridade, né? Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. E a gente precisa continuar a construir um relacionamento com o nosso paciente. Então, né, as tarefas: avaliar necessidades individuais de informação, usar uma abordagem interativa para assegurar uma compreensão compartilhada. Então, não só falar, não só impor, mas fazer perguntas se o paciente está entendendo, se ele quer alguma informação a mais sobre aquilo, né? Evitar conselhos e tranquilizações prematuros, sabe? Estou certo de que isso não vai ser nada. Você olha um exame, você não tem condições de concluir nada ainda, né? Então, evitar que a gente possa dar uma resposta para o paciente que o tranquilize excessivamente quando a gente ainda não tem dados suficiente para isso, tá? E relacionar explicações com a estrutura de referência do paciente. Então, falar numa linguagem que o paciente possa entender. O que é a estrutura de referência do paciente? Então, se o paciente trabalha, né, como eu falei, na construção civil, então, um paciente que, eventualmente, ele trabalha com canos, né? Então, quando a gente fala de doença arteriosclerótica, a gente pode falar, ó, é como se fosse um cano que tivesse meio entupido e não consegue chegar o sangue adequadamente no coração, certo? Então, assim, a gente sempre tentar utilizar a estrutura de referência do paciente para ele entender melhor, tá? Bom, então, da parte do conteúdo, como eu falei, causa muita ansiedade para os pacientes saber o que deu no exame físico, o que deu nos resultados dos exames. Então, a gente começa sempre fornecendo informações sobre o exame físico. A gente vai falar sobre possíveis diagnósticos diferenciais, hipóteses do que o paciente está tendo, se a gente já consegue cravar o que tem, a gente falar o diagnóstico, né? E aí a gente também vai estar falando sobre o plano de tratamento, investigações a mais que devam ser feitas. Pelo que eu achei aqui, a gente tem que investigar um pouquinho mais, talvez a gente tenha que pedir mais um exame, mais 2 exames, a gente vai ter que pedir esse exame, tal exame. Alternativas de tratamento, né? Então, a gente pode, por exemplo, apontar para um paciente,
Vamos pegar aí uma paciente que tem uma infecção urinária. Você está com uma infecção urinária simples, certo? A gente pode tratar o remédio de eleição e que a gente tem aqui na Unidade Básica de Saúde, a nitrofurantoína, um comprimidinho de 6 em 6 horas por até 10 dias. Mas, se você quiser, a gente pode estar utilizando uma outra medicação, que eventualmente não vai ter no SUS, mas você pode comprar, que seria Monuril, por exemplo. Estou dando só um exemplo aqui, tá? Não sei nem se isso é cabível na realidade de vocês. Mas aí é uma tomada diária. Então, a gente vai negociando o plano de ação com o paciente com aquilo que for melhor, certo? E muitas vezes ele vai precisar de um plano de contingência, que é algo que vai deixá-lo mais seguro com relação a o que está por vir, tá? Então, um plano de contingência seria, muitas vezes, né, e esse exemplo eu gosto de dar, o Jales gosta de dar também, é pegar aquela mãe que a criança está com uma IVAS e a gente dizer, olha, não vejo necessidade de passar um antibiótico agora, mas se essa criança não melhorar, você pode trazer ela aqui de volta, que a gente dá uma olhada e vê se é o caso de estar entrando com antibiótico, certo? Então, um plano de ação negociado, tá? A gente não vai impor isso ao paciente, mas vai conversar com ele e tentar chegar numa negociação, tá? Então, uma habilidade muito importante quando a gente chega nessa parte é o chunks e checks, certo? O que é isso? A gente falar em pedaços, chunks em inglês, e check depois, checar se o paciente entendeu. Então, às vezes, a gente tem que dar muitas explicações para o paciente, e se a gente começar a passar aquele tanto de informação, ele não vai conseguir entender. Então, a gente pode dizer assim, para essa sua dor de cabeça, eu vou estar passando primeiro a dipirona, tá? Dipirona é um bom analgésico, e se a gente tomar uma dose de 1 grama de 6 em 6 horas, pode ser até bastante efetivo, tá? Então, você vai tomar, primeiramente, para essa sua dor de cabeça, você vai tomar uma dipirona, tá? Tudo bem? Beleza, você entendeu? Ok. Certo, se a dipirona não funcionar, nós vamos ter essa segunda alternativa aqui na escala de dor. Então, é dividir em pequenos pedaços, perguntar se o paciente entendeu e partir para um próximo pedaço de explicação, tá? Então, isso nos ajuda a organizar a explicação, tá? Então, a gente fala um pedaço, passa para o próximo, fala um pedaço, passa para o próximo. Então, vai organizando essa explicação. E aí, muito importante a gente ir para essa parte mais uma vez, do signposting, sinalização ou categorização explícita. Então, para a sua dor, eu vou estar passando esse remédio, tá? Para a diarreia, eu acho importante que a gente peça um exame, vai ser esse exame, tá? Então, a gente vai, com isso, explicar cada uma das partes. Se tiver uma prescrição, se tiver um pedido do exame, se tiver um encaminhamento, a gente explica que isso é uma parte, essa é outra parte, essa é outra parte, certo? Então, a gente categoriza explicitamente. E aí, uma parte importante é a repetição por parte do médico, certo? E a reiteração por parte do paciente, certo? E isso aumenta bastante a compreensão por parte do paciente, aumenta a sua aderência. Então, você pega lá e diz assim, mostra para ele, pega a receita, mostra para o paciente e diz assim, estou te passando aqui, dipirona, um comprimido de 500 miligramas, tá? Na verdade, você tem que tomar 1 grama, então são 2 comprimidos de 500 miligramas de 6 em 6 horas. Você entendeu? Entendi. Repete para mim, por favor. Então, assim, aí o paciente, ele reitera, certo? Ele entende o que está acontecendo, tá? Então, a gente usa da sumarização, chega e diz assim, você entendeu essa parte aqui? Então, vamos lá, vamos rever. O remédio vai ser isso, o exame que eu vou te pedir vai ser esse aqui vai ser o seu encaminhamento. Ok? Você sumariza esse processo de novo. Pergunta se o paciente entendeu. Entendi. Não entendi. Não entendeu? Repete de novo, tá? Então, você usa essa sumarização como mais uma forma de checagem final se o paciente entendeu tudo, certo? E nos utilizarmos da captação de pistas verbais e não verbais. Às vezes você está explicando, o paciente está com uma cara de que não está entendendo nada. Talvez valha a pena você se adiantar e dizer assim, você está com alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Às vezes o paciente está viajando na maionese. Você olha para ele e diz assim, você está preocupado com alguma outra coisa? Tem mais algo que você queira me perguntar? Eu estou achando que você não está prestando atenção. Apareceu alguma preocupação a mais, certo? Então, a gente utilizar essa captação de pistas verbais e não verbais a nosso favor, tá? Então, a categorização, o signpost, né, a sinalização,
permite que a informação seja dividida em seções com uma sequência lógica, certo? Com isso, essa explicitação, né, para o paciente deixa clara a direção que a entrevista está tomando, que a nossa consulta está indo, e o que acontece? Aumenta a capacidade do paciente recordar informações de 50% para 64%, ou seja, nos ajuda o paciente a lembrar o que ele tem que fazer e com isso ele aderir mais às nossas condutas, tá, propostas. Então, o Chunks e Checks, né, como a gente falou, prover informações em pequenas peças, pausar e checar a compreensão, certo? E a gente se direcionar pelas reações do paciente para determinar se alguma informação adicional é necessária, tá? Qual que é o significado, então, do Chunks e Checks? Nos ajuda a calibrar a quantidade correta de informação, certo? Então, como eu falei, se a gente começa a dar muita explicação uma atrás da outra, às vezes nosso paciente tem um nível educacional um pouco baixo, tem dificuldade de compreensão, a gente já tem que utilizar a informação na estrutura de referência dele, então a gente dá um pouquinho de informação e checa, entendeu? Um pouquinho de informação e checa, certo? Então, isso ajuda no resgate acurado da informação e nos ajuda a alcançar uma compreensão compartilhada. Com isso, eu me certifico de que ele entendeu, certo? Eu entendi, eu passei a mensagem que eu queria passar e o paciente entendeu também. E a repetição e reiteração pelo paciente. Então, o médico solicita ao paciente para dizer em suas próprias palavras o que ele compreendeu, certo? Então, o médico explica, repete se necessário e pede para o paciente falar. Então, me explica aqui como é que você vai tomar essa medicação. Ah, então a dipirona eu tenho que tomar 2 comprimidos, porque o comprimido do posto é de 500 miligramas e o melhor efeito é com 1 grama. Então eu tenho que tomar 2 comprimidos de 6 horas. É isso, doutor? Isso. Tá? Com isso, eleva a capacidade de recordação da informação de 61% para 83%. Tá? Certo, gente? Então, essa nossa aula 1, tá? Só para a gente ver aqui mais uma vez a estrutura. Então, a gente falou sobre a abertura da consulta, sobre a exploração dos problemas, certo? Falamos em que momento a gente passa da exploração dos problemas para o exame físico, depois chegamos na parte de explicação e planejamento, certo? A nossa próxima aula, nós vamos estar discutindo sobre o fechamento, tá, da consulta e técnicas que a gente vai utilizar para treinar o método Calgary-Cambridge na prática, tá bom? Então eu vou fechando essa nossa primeira aula por aqui, certo? E nos vemos então na sequência dessa aula, tá bom? Obrigado por terem assistido, até a próxima, tchau, tchau.